Shalom, Ubrachá, nossa aula de hoje, contamos aqui com a presença do nosso queridíssimo Yosef Atzadik. Oi! Para quem estudou sobre Yosef Atzadik, nunca viu ele pessoalmente, está aqui. E vamos começar a nossa aula sobre tzedakah, sobre dízimo, sobre Maser Ksafim, dízimo de dinheiro e tudo mais. Começando com a pergunta do nosso querido Yosef Atzadik. Então, Rabino pergunta: quando uma pessoa chega na rua, no semáforo, pede dinheiro pra gente, a gente, se der uma coisa boa, tem que dar? Como que é a lei nesse caso de um pedinte na rua que não seja judeu? Ou o meio pelo qual ele vai usar o dinheiro talvez é negativo, talvez a pessoa vai comprar o dinheiro para usar droga e tudo mais aqui no centro de São Paulo. Então, como que fica na situação? A gente tem que dar ou não dar? Muito bom, linda pergunta, linda pergunta. Vamos começar pelo o que vem a ser um dízimo na religião judaica. Claro, depois outras coisas copiaram de nós e copiaram com interesses, com grandes interesses misturados, mas vamos analisar de verdade o que é um dízimo. Quando Hashem tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam lá na escravidão, eles não tinham absolutamente nada. Então Hashem, Deus, a gente fala Hashem, quer dizer, Hashem Esbarach, é o nome, a palavra Hashem quer dizer o nome, para não falar o nome de Deus em vão. E vamos falar Hashem que é mais fácil, né? Vocês entendem? Hashem é Deus. Sempre que eu falar Hashem, é Deus. Hashem nos tirou do Egito, então todo mundo concorda que não tínhamos absolutamente nada. E Hashem, ele tinha se comprometido com o nosso primeiro patriarca, com Abraão, que iríamos sair do Egito com grandes riquezas. Então, ele fez um milagre surreal. Como começa esse milagre surreal? Primeiro, o Egito era um país que não valia nada, não tinha suas grandes riquezas. Então, o milagre começa que Yosef desceu para o Egito e se tornou posteriormente o vice-rei do Egito, mas era como na Inglaterra, tipo o primeiro-ministro que manda mais do que a rainha, hoje já é rei, né? E Yosef, ele fez com que o Egito se tornasse a superpotência mundial. O Egito ficou o país mais rico do mundo, dirigido por Yosef. Quer dizer, se Yosef não tivesse interferido na economia do Egito, e a gente vê que todo esse assunto de dinheiro, tudo isso vem lá de cima. Por quê? Yosef era o tzadik, e Hashem se comunicava com Yosef como? Por meio de sonhos. Então, por causa que Hashem se comunicava com Yosef por meio de sonhos, o mundo inteiro começou a funcionar por meio de sonhos. O faraó, que era o rei mais importante do mundo, sonhou. O ministro das bebidas, o ministro das comidas sonharam. E Yosef interpretou o sonho deles. E depois Yosef interpretou o sonho do faraó. Quer dizer, o mundo inteiro funcionou à base de sonhos. Foi um mimo que Hashem deu para Yosef, sendo que Hashem se revelava para Yosef por meio de sonhos. Então ele fez toda a economia mundial girar em volta de sonhos. E o faraó sonhou com vacas lindas e vacas horríveis. Na hora que ele contou sobre as vacas lindas, ele resumiu. Na hora que ele chegou nas vacas feias, ele acrescentou: Velora iti kahena leroa bechol eretz Mitzrayim. Eu não vi vacas tão feias assim em toda a terra do Egito. O que quer dizer? Chegou na coisa ruim, ele se entusiasmou. Que as pessoas ruins, elas gostam de falar sobre as coisas ruins. A coisa boa, ele resumiu. A coisa ruim, ele já queria falar mais. Se entusiasmou. Então, o Yosef falou para ele: agora vão ter 7 anos de extrema fartura, uma fartura que nunca teve antes, uma abundância que nunca teve antes. E depois vão vir 7 anos de uma fome que nunca teve antes. Então, o único jeito de se salvar dessa fome que nunca teve antes é
a gente agora imediatamente armazenando tudo que vai nascer nesses 7 anos de fartura, e disso a gente vai viver depois. Se não fizermos isso, a gente morre de fome também. O faraó falou para Yosef, eu não teria ideia de ter feito isso. Não fosse você, a gente ia morrer de fome. Está aqui o meu anel, agora você está responsável por toda a terra do Egito. Só eu vou estar simbolicamente acima de você, mas você tem autonomia total. Quem manda na prática é você. Depois que Hashem te revelou tudo isso, porque Hashem tinha revelado para o faraó no próprio sonho a interpretação do sonho, e na hora que Yosef revelou para ele, ele se lembrou. Ele falou, olha, agora você vai salvar a nossa economia, e você é o responsável, você tem autonomia total, está aqui o meu anel, você assina com o anel do rei. Então, Yosef, ele fez com que o Egito se tornasse o país mais rico do mundo. Então, as grandes riquezas chegaram ao Egito, mas não chegaram até nós. Nós éramos os escravos, quer dizer, a pessoa que tem muitas riquezas, ele precisa de muitos escravos. E nós éramos esses muitos escravos. Continuação, 10 pragas. Moshe falava, olha, Hashem vai mandar praga. Hashem mandava praga, todo mundo sabia que isso vinha de nós. Que se eles não deixassem a gente sair, Hashem mandaria mais uma praga e mais uma praga. Todo mundo estava consciente de que nós éramos o motivo dessas pragas. Então, quando Yosef salvou a economia do Egito, Yosef transformou o Egito no país mais rico do mundo, o que eles falaram? Esses judeus, eles são como espinhos aos nossos olhos. Espinhos nos nossos olhos. Quer dizer, olha o que ele fez de bom e olha como eles reagiram. Agora que eles tinham que reagir assim, na 10ª praga, Moshe falou, olha, todos os primogênitos do Egito vão morrer. E as mulheres egípcias, elas brincavam com filhos das vizinhas e elas tinham primogênitos de cada um. Então o primogênito lá não era só do marido, tinha dos filhos das vizinhas também. Então, na hora que teve a praga dos primogênitos, não tinha uma casa que não tinha pelo menos um morto. Mas o normal lá era ter vários mortos. E aí o judeu bate na porta. Boa noite. Estou indo fazer uma festa para o meu Deus que fez todas essas 10 pragas. Eu sei que você tem que enterrar seu filho agora, mas o que eu posso fazer? Hashem pediu para a gente, por meio de Moshe Rabbeinu, que nós temos que pedir para vocês. Para ir para a festa, nós precisamos de joias, precisamos de uma roupa linda. Nessa hora, no lugar de falar, esses judeus são como espinhos aos nossos olhos, aí ficou o contrário. Então isso mostra que Hashem dirige o mundo. Nessa hora eles falaram, uau, que legal que você vai para a festa, que pena que eu vou ter que estar enterrando meus filhos que acabaram de morrer por causa de você. Não vou poder ir junto, mas que legal que você vai, pega aqui minhas joias, pega aqui minhas roupas lindas. Saímos de lá com grandes riquezas. Mas Hashem prometeu para Abraão, então Hashem tinha que dar mais riquezas ainda. Então o mar se abriu para nós, o exército egito entrou atrás de nós, e a tradição deles era que os soldados iam cheios de joias de ouro, os cavalos iam com joias de ouro, e tudo isso afundou, e o mar começou a jogar todas essas joias para nós na praia. Saímos do Egito com muito mais riquezas do que Hashem prometeu para Abraão. Todo mundo concordava que não tínhamos nada, recebemos tudo. No deserto recebemos comida de graça durante 40 anos, água de graça durante 40 anos, as roupas cresceram com a gente. Depois Hashem nos deu uma terra que era a melhor terra do mundo. E cada um recebeu o terreno dele, o latifúndio dele de graça, mas com uma condição. E aí chegamos no dízimo. Hashem diz para ele assim, olha, você se lembra que você não tinha nada? Você era um escravo, te tirei da escravidão, te dei muitas riquezas, estou te dando agora um latifúndio, mas eu peço que você me dê de volta
10% do que vai nascer no seu latifúndio, 10% do que vai nascer na sua terra, você tem que me dar. Você vai dar para os meus filhos. É como se você tivesse dado para mim. Quem são os meus filhos? É a viúva, o órfão, o convertido, ger, yatom, almaná. É o Levi que ele ensinava a Torá para o povo, ele não recebeu uma parte na terra de Israel. O Cohen, que fazia o trabalho divino no Beit HaMikdash, eles também ensinavam a Torá para o povo. Então essas pessoas, Hashem falou, olha, você dando para eles, eles são os meus filhos, são os meus queridos, você dá para eles, isso quer dizer que você já deu para mim. Mas você só vai dar o que vai nascer no seu campo. 10% do que vai nascer, quer dizer, se não nasce nada, você não dá nada. Se nasce pouco, você dá pouco. Se nasce muito, você dá muito. Não vai se preocupar, quer dizer, você recebeu a terra de graça, eu vou te dar uma bênção na colheita, que cada vez que você der esse dízimo, a sua terra vai produzir mais. Você vai plantar menos e vai colher mais. Então está escrito acerta, acer. E diz o Rabi Yochanan se encontrou com o filho do Reish Lakish na Gemara, e ele pergunta, o que você estudou no Heider hoje? O filho do Reish Lakish fala para ele, eu estudei acerta, acer. Acer, tira o mais, tira o dízimo, que deixa de tasher, para que você fique rico. Ou seja, dizem nossos sábios daí, quem dá 10% ele não fica pobre, quem dá 20% ele fica rico. Continuação, até aqui nós estamos falando sobre a colheita, a pessoa recebeu a terra de graça, na condição de que ele vai dar 10% do que ele vai colher. Então a terra era de graça, o que vai crescer lá vai crescer com a bênção divina, e ele vai dar uma parte disso de volta para Hashem. Temos a ilustre visita agora do nosso queridíssimo, nosso querido benfeitor, senhor Leo Rosenberg. Olá a todos. Que veio, estou muito feliz em estar assistindo esse shiur. Veio prestigiar a nossa aula junto com o nosso Yosef Tzadik. Eu já apareci antes. Sim. E agora, continuação. O que vem a ser dízimo. Então nós falamos assim, ninguém tem dúvida de que quando Hashem nos tirou do Egito, nos tirou de lá, tirou da escravidão, não tínhamos nada, Ele nos deu muitas riquezas, Ele nos deu a terra, melhor terra do mundo, e Ele pediu de volta para a gente dar para Ele, como a gente entrega alguma coisa para Hashem. Ele falou, dá para os meus filhos, para o Ger, Yatom, Almaná, para o Levi, para o Cohen, quer dizer, um convertido, um órfão, a viúva, o Levi, o Cohen, que eles estão nesse critério de que quando um pai tem uma criança chorando no meio da rua, vão perguntar quem que é o pai dessa criança. Então o pai fala, gente, você vê que o meu filho está passando fome? Por favor, vai lá, dá um biscoitinho para ele. Onde vocês estão? Entende? Você vê que a criança está chorando. Então Hashem, ele se preocupa mais com essas pessoas que eles estão em uma situação de fragilidade. E então ele pede, ele fala, olha, eu te dei tudo, agora, por favor, 10% eu quero de volta, entrega direto para as minhas crianças. Para o Ger, para o Yatom, para o Almaná, para o Levi, para o Cohen. Isso acho que tem prioridade. Que eles são os mais frágeis, porque o Ger, ele veio, todo mundo recebeu o latifúndio. Ele chegou, não tem nada. O Yatom, então o Ger é a pessoa que se converteu ao judaísmo, então ele não recebeu uma parte na Terra Santa, que a terra foi distribuída entre 12 tribos. A tribo de Levi com os Kohanim ficaram de fora, que eles teriam que ensinar a Torá. O Yatom é o órfão e a Almaná é a viúva. Então vai nessa regra, Ger, Yatom, Almaná, Levi, Cohen. Essas são as pessoas fragilizadas da nossa sociedade. Então Hashem, ele pediu, ele falou, dá
o dízimo, 10% do que crescer no seu campo, dá para eles. Eu te garanto, pode me testar, você vai ficar muito rico. Essa terra vai produzir uma quantidade que ela não seria capaz de produzir antes. 850 anos vivemos assim, e chegamos numa situação que 10 tribos foram exiladas, e depois foi o exílio da Judeia, que é a tribo de Eudá, Benjamim, tinha um pouquinho dos Kohanim, um pouquinho dos Leviim. Fomos para o exílio da Babilônia. Voltamos. Quando voltamos, a maior parte do nosso povo não voltou. São 10 tribos que se perderam e 2 tribos que voltaram. 2 um pouquinho. Então, por causa disso, entramos já numa pergunta. Será que agora, nessa época do segundo Bet HaMikdash, a partir do segundo Bet HaMikdash, será que a Trumá, esse dízimo do que você planta na Terra Santa, será que é da Torá? Ou será que porque a maior parte dos judeus não vive mais na Terra Santa, são 10 tribos perdidas que nós não sabemos onde eles estão, e por causa disso, então, essa Trumá vai ser só de Rabanan. Então, é isso que é chamado de dízimo. Esses 10% do que você planta. Agora vamos para um assunto muito interessante, que é Tzedakah. Tzedakah é outra coisa, porque o dízimo ele vai para o Levi, o dízimo ele vai para o Cohen, o dízimo, uma parte do dízimo, Maser Sheni, você tem que você próprio comer em Jerusalém, você tem que dar Trumá para o Cohen, mas tem um assunto na Torá que é chamado de Tzedakah. Está escrito, Patoach tiftach et yadecha leachicha ha'evion. Abrindo. Patoach tiftach, quer dizer, abrindo a sua mão, não abre assim, não abre fechando, abre abrindo. Patoach tiftach et yadecha. A linguagem assim, abra bem aberto para o seu irmão, o pobre. Esse detalhe, seu irmão, o pobre, se coloca numa situação assim. A criança está chorando, vamos perguntar quem é o pai dessa criança. Então, tá bom, mas se é o filho do vizinho, aí você vai perguntar, cadê o vizinho? Então, a riha, seu irmão, o pobre, quer dizer, você é responsável por qualquer judeu que existe no mundo. Qualquer judeu que está passando uma necessidade, você é responsável por ele, você teria que dar uma tzedakah para ele. Qualquer pessoa que não é judeu, ele não entra nessa classificação, seu irmão. Então, se você quiser dar tzedakah, é uma boa ação. A bondade, nosso povo é reconhecido por 3 qualidades. Rachmanim, Baishanim, Gomlei Hasadim. Nós somos piedosos, nós somos tímidos, nós gostamos de fazer favores. Nossos sábios falaram, dá tzedakah para todo mundo, dá para alguém que não é o seu irmão também, para não despertar o ódio deles, para eles não falarem, olha, você está me discriminando, e só porque eu não sou judeu, você não está me dando uma tzedakah, eu estou aqui passando necessidades. Aí entra nossa pergunta, que você perguntou no começo, você vai dar tzedakah para ele, você não quer ser cúmplice na morte dele? E nós moramos no Bom Retiro, estamos indo para Higienópolis, e entre o Bom Retiro e Higienópolis tem um bairro inteiro que é uma grande Cracolândia. E cada farol tem um pedágio. E a pessoa vem e fala, olha, estou com fome. Eu acredito, porque se você tivesse dinheiro, você já teria comprado droga. Então isso que você está com fome, eu sei que você está com fome. Eu sei que você está com fome. Isso é a única coisa que eu acredito que você está falando, é isso. Mas, surpresa, eu comprei uma caixa de biscoitos. E coloquei no carro, já no banco de trás. Cada pedágio, eu já dou um pacote de biscoito para cada um. E aí eu não tenho medo que ele vai vender isso e comprar droga, porque ele não tem essa capacidade. Se ele tivesse a capacidade de fazer um negócio, ele já estaria trabalhando, ganhando dinheiro e comprando as drogas com o dinheiro que ele ganha do trabalho. Então ele não tem a concentração para ir lá, vender, ganhar, comprar. Então eu sei que ele vai comer, ele não vai conseguir se controlar. Ele está com fome, ele tem um biscoito na mão, ele vai comer.
E sendo que a quantidade que, quando você fala sobre tzedakah, não tem uma quantidade determinada. Mas a gente fala, olha, você tem que ser large. Fatuach tiftach et adecha, tá bom. Mas além do macer, tem a pessoa da macer, além do vamos chegar lá. Uma coisa, outra coisa. Então, tzedakah é um mandamento da Torá. Então, tzedakah, você tem um judeu precisando, você tem que ajudar. Você tem que dar para ele o que você precisa se você está em condições de fazer isso. Mas, aí a pergunta de uma pessoa no nosso grupo, o nosso querido Alan, que ele está lá em Israel, e ele foi para o Kotel, e foi na sexta-feira, e muita gente estava precisando de comida para Shabbat, a pessoa não tinha o que comer no Shabbat. Pediram para ele deu para todo mundo. E aí você pergunta, e dizem nossos sábios, que nós temos que agradecer essas pessoas que nos enganam, porque se não fosse eles, você teria que dar tzedakah para todo mundo. Agora, por causa que existem pessoas que vêm nos enganar, que eles não precisam, eles vêm pedir, por causa dessas pessoas, se você não deu, você não transgrediu essa mitzvah de patuach tiftach et adecha. No mérito deles. Então eles falaram, você tem que agradecer os ganovim, tem que agradecer os ladrões, porque no mérito deles, agora está todo mundo em dúvida, será que ele está falando a verdade ou não? Por causa que existem ladrões, aí isso coloca todo mundo na dúvida. Será que esse que está me pedindo, ele é o ladrão ou ele é a pessoa que realmente precisa? Ele não tem o que comer no Shabbat, ele está aqui das 6 da manhã até as 6 da tarde, tem filas de turistas, e ele não tem o que comer no Shabbat, ele pede de um em um, ele já... Então, será que ele é uma pessoa honesta? Será que ele realmente não tem o que comer no Shabbat? Então, por causa dessas pessoas, se você não deu a tzedakah para quem pediu, aí você também não transgrediu, porque talvez essa pessoa ele não seja uma pessoa honesta. Então, aí volta, agora o assunto volta para sua mão. Faz uma brachá, é suco de carabala. Opa, o assunto volta para sua mão. Então você tem o direito de dar quanto você quiser, para quem você quiser. Se ele é um judeu, patuach tiftach adecha leachicha, você abre com bem aberto a sua mão para o seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Então nós somos uma família. E a pessoa que não faz parte da família, você pode dar para ele também. Mas aí não entraria nessa mitzvah da Torá, mas entraria de Rabanan. De Rabanan eles falaram, você tem que dar para todo mundo para não despertar um ódio entre as pessoas. Então vamos lá, isso é tzedakah. Então maser, o dízimo é da colheita. Tzedakah é sem colheita. O dízimo ele tem uma quantidade mínima. Tzedakah não tem quantidade, você dá quanto você quer. E aí entramos no assunto que vai ser chamado de Maaser Ksafim, o dízimo do seu dinheiro. O que vem a ser isso? Nós vamos ver o exemplo dos nossos patriarcas, que Abraão, ele teve um milagre muito grande. Ele lutou contra 4 reis que eram a superpotência mundial naquela época. Ele não tinha com o que lutar. Hashem fez um milagre para ele, ele jogou terra neles e a terra explodiu, e uma coisa assim surreal, sobrenatural. E depois que essa guerra terminou, eles fugiram, deixaram tudo lá para Abraão. O rei de Sodoma, com as pessoas de Sodoma, com os bens de Sodoma. E Abraão falou para o rei de Sodoma, olha, eu não quero nada, você só paga para os meninos que vieram comigo, o trabalho que eles tiveram, o risco de vida que eles passaram, mas eu não quero que você vai falar depois, não quero nem um cordão de sapato, não quero de você, nem um barbante, são as coisas mais baratas do mundo. Daí a gente vê que naquela época isso eram as coisas mais baratas, um barbante e um cordão de sapato, porque depois vão falar que, olha, estou rico às custas da Sodoma e Gomorra. Então Abraão não aceitou dele nada, mas
Abraão depois, então você entende que do próprio dinheiro dele, sendo que ele não pegou nada do rei de Sodoma, então do próprio dinheiro que ele tinha em agradecimento a Hashem pelo grande milagre que aconteceu para ele, ele se encontrou com o rei de Jerusalém, Malkitzedek, que era o próprio Shem, filho de Noé, e deu para ele, teve Arihu também, viveu bastante, histórias assim, fora do comum. Ele se encontra com o próprio Shem ben Noach, que era o Malkitzedek, o rei de Jerusalém, e dá para ele o maiser, o dízimo de tudo. Vamos ver também outro caso, nosso patriarca Yaakov, ele diz que se Hashem trazer ele de volta em paz, e se ele tiver roupa para vestir e comida para comer, e ele conseguir voltar em paz para a casa do pai dele, tudo que Hashem dá para ele, ele vai dar 10% para Hashem. Então daqui a gente já descobre um assunto novo que a Torá nos indica que vai ser chamado de Maaser Ksafim, o dízimo do seu dinheiro, ou seja, do lucro que a pessoa tem. Não é o dízimo do bruto, ou seja, assim, a pessoa tem uma loja, ele tem que pagar o aluguel da loja, o IPTU, a mercadoria, os funcionários, e depois de tudo que sobrou para ele na mão, disso ele dá um dízimo. Aí vamos para os grandes rabinos de todas as épocas. Se esse dízimo é um mandamento da Torá, não é um mandamento da Torá, porque o mandamento da Torá de Tzedakah, ele não tem um limite, não tem um mínimo, não tem como o maiser, o dízimo, o mínimo de 10%. O mandamento de Tzedakah da Torá não tem um mínimo. O mandamento de dízimo da Torá é para as coisas que crescer para o produto da terra, na Terra Santa. E até aí tem discussão se hoje é da Torá ou de Rabanan, mas todo mundo que discute se é da Torá ou se é de Rabanan concorda que só se trata de um terreno que você tem na Terra Santa, não em Eilat. Ou seja, se você tem um terreno em Israel, não quer dizer que você tem que tirar o macer das plantas, dos produtos. Se o seu terreno fica em Eilat, você não está na Terra Santa, você está no estado de Israel, mas não na Terra Santa. Então, você não precisa tirar o macer do trigo que cresce lá. Então, na prática, nós sabemos que esse Maaser Ksafim, a Trumá, o dízimo do dinheiro, é um assunto de Tzedakah, e da Torá, a Tzedakah ela não tem limite. Um pacotinho de biscoitos também, Tzedakah, uns 5 centavos, não sei se no Brasil está 5 centavos ou 10 centavos, tem um mínimo para ser considerado uma moeda chave prutá. Então essa prutá, às vezes é 5 centavos, às vezes é 10 centavos aqui no Brasil, mas essa prutá, você coloca uma moedinha de 10 centavos na Tzedakah, você está garantido que é uma prutá, e aí você faz o seu pedido, então isso é considerado que você deu Tzedakah hoje. Então Tzedakah é isso, chave prutá, a moedinha que você coloca de manhã. Você fala, Hashem, me salva do Irã e dos árabes e de outros problemas, de outras coisas piores do que o Irã e os árabes. E aí faz os seus pedidos e Shalom Aleichem. Agora vamos tentar conciliar. Vão ter grandes rabinos que vão falar, olha, isso que Abraão deu o Maaser para o Malkitzedek, isso que Yaakov, ele deixou essa instrução para o nosso povo, que você precisa de um milagre de Hashem. Então saiba que o certo seria você dar um Maaser depois que o milagre aconteceu, ou seja, você ganhou dinheiro. O dinheiro está na mão, não é um milagre, então dá 10% disso para o Tzedakah. E aí a gente vai voltar para o assunto da Tzedakah. Isso vai ser uma Tzedakah. Então isso só vai ser válido como Tzedakah na hora que você der para o seu irmão, ou seja, para o Cohen, para o Levi, para um pobre judeu, para o Yatom Almaná. Agora, se chega a Sociedade Protetora dos Animais,
tem uma mitzvah na Torá que você não pode deixar o animal sofrer. Quer ajudar, ajuda, mas não dá tzedakah. Isso não vai ser considerado tzedakah. Tudo que você quer dar para qualquer um, para descontar isso da tzedakah, aquela pessoa, aquela instituição tem que estar dentro dos critérios. Então, o Levi era a pessoa que ensinava a Torá. O Cohen, ele fazia o trabalho no Bet HaMikdash. Então, diz o Rambam, hoje, os Talmidei Chachamim, os rabinos que ensinam Torá, eles substituem a tribo de Levi e que eles ensinam Torá para o povo. Então, uma instituição judaica está nesse critério, instituição de ensino judaico está nesse critério que você pode dar tzedakah para eles. E um pobre judeu está nesse critério. Agora, um assunto que é muito importante, mas que não está naquele critério do dízimo antigo da terra, da produção da terra, aí você pode participar, mas você não tem como descontar isso. Então, os grandes rabinos, em todas as gerações, eles discutiram se esse maaser, esse dízimo do dinheiro que a gente dá, se ele é um mandamento da Torá, porque nós vemos que Abraão fez isso e Jacob fez isso, se ele é um mandamento de Rabanan, porque nossos sábios falaram que quem dá 10% não fica pobre, quem dá 20% fica rico, ou se ele é um neider, ou entra na classificação de promessas, a pessoa todo dia coloca 10 centavos na tzedakah, então ele é como se fosse um neder, então por isso que a gente sempre que vai dar uma tzedakah, tem que falar a palavra bli neder. Você fala, vão pedir para você uma tzedakah, você fala bli neder. Você vai dar, que seja 10 centavos, você tem que falar bli neder. Quando você promete uma tzedakah, tem que falar sempre bli neder, porque o Shulchan Aruch tende a classificar a tzedakah não como mandamento da Torá, não como mandamento de Rabanan, mas na Torá tem uma coisa que é chamada de juramento, de promessa, e o Shulchan Aruch te encaminha a tzedakah para essa categoria da Torá. Categoria da pessoa prometeu fazer uma coisa boa, então ele encaixa esse maaser, esse dízimo do dinheiro, ele encaixa nessa categoria. De qualquer maneira, a maioria dos poskim, eles não vão encaixar o dízimo de dinheiro nos mandamentos da Torá, eles não vão encaixar nos mandamentos de Rabanan, eles não vão encaixar... o que eles vão falar é o seguinte: olha, nosso povo costumou fazer isso, dar 10% do que a gente ganha para tzedakah, é um costume muito bom. E afinal das contas, a maioria dos poskim, a maioria dos legisladores, dos rabinos que eles são os legisladores da lei judaica, eles dizem que a tzedakah é um costume judaico que te traz muitos benefícios. Você pode testar a Hashem dessa forma, mas é um costume judaico. É um costume. Ou seja, não é o mandamento da Torá. O mandamento da Torá era o trigo que nascia na época do primeiro Bet HaMikdash. Na época do segundo Bet HaMikdash tem uma discussão se é da Torá ou não. O Avraham Avinu deu 10% para o Melquitzedek. Não quer dizer que ele... não quer dizer que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai que a gente tem que fazer isso. O Yaakov deu uma série de tudo. Não quer dizer, o que a gente recebeu no Monte Sinai é uma série dos produtos agrícolas da terra de Israel, da Terra Santa, na época do primeiro Bet HaMikdash. Isso a gente pode dizer, gente, isso é da Torá. A época do segundo Bet HaMikdash já tem discussão se era de Oraita ou de Rabanan. Hoje, a maior parte dos legisladores, dos poskim, eles dizem assim: a tzedakah é uma coisa muito importante, quer ficar rico da tzedakah, você quer, o Rebbe recomendou até, a pessoa queria ganhar muito dinheiro. Aí o Rebbe falou: então já dá a sua tzedakah antecipadamente,
Imagina quanto você vai dar quanto você vai ter de lucro se você está dentro desses padrões que você poderia dar isso antecipadamente, e dar isso antecipadamente, você já está demonstrando para Hashem a confiança nele de que você vai receber o que você está pedindo. O Rebbe de Lubavitch são ridos dele. Muitas vezes a gente tem um livro lá na ONG de cartas do Rebbe sobre esses assuntos, de o que você tem que fazer para ficar rico. Depois, cada vez eu vou ler uma carta dessas lá, na hora que eu estiver lá. Então vamos lá, perguntas. Eu acho que depois de uma aula dessa, eu tô... Melhor explicação que eu já vi. Melhor explicação. Muito obrigado. Léo, perguntas. A única, só para esclarecer, então, pelo que eu entendi, Sim. A Tzedakah, o Maaser está incluído numa mitzvah maior, por assim dizer, chamada Tzedakah, ou eu entendi errado? Isso, não, entendeu certo. O Shulchan Aruch tenta encaminhar isso para promessas, que é o mandamento da Torá. Perfeito. O mandamento da Torá ele põe para promessas porque entra em Nedarim. A pessoa fez um neder, está na sinagoga, deram para ele uma aliá e falaram, então, é bli neder, né? Aí você fala bli neder, vou dar bli neder. Quanto não importa, mas é bli neder. Sem promessa. Sem promessa. Só deixa eu entender, qual seria o problema se não falar sobre Neder? Vamos supor que eu me comprometi, mas... não falar sobre Neder, aí você tem que sentar com 3 judeus e fazer uma coisa chamada Atarat Nedarim. Isso se eu não quiser, dessa Tzedakah depois, né? Se não quiser dar. Então, Atarat Nedarim, vamos perguntar, vai ter que ter um Chacham. Sim. O Chacham vai te perguntar, fala, se você jurou por engano, aí esse juramento, desde o princípio, ele não é válido. Perfeito. Então vamos tentar descobrir se você jurou por engano. Então você sabia, na hora que você prometeu que você ia dar tal tzedakah, você sabia que, Deus me livre, ia ter uma situação que você teria que usar esse dinheiro para outra coisa, não poderia dar para tzedakah? Você falou, não sabia, isso surgiu depois. Então quer dizer que você jurou por engano. Então aí toda a Tarat Nedarim é assim, se encontra uma janelinha para falar, olha, esse juramento foi por engano. Então ele perde a validade. Entendi. Quer dizer, se você soubesse que você ia estar em tal situação, você teria jurado? Não teria. Então, o juramento anulado tem que ser 3 judeus religiosos, guardam Shabbat acima de 13 anos. Um deles, de preferência, tem que ser alguém que entende do assunto. Se não tiver, aí pode ser os 3 shohatim lá no Sinop. Eu ia te falar que então o ideal também é a pessoa, claro, por mais óbvio que seja, mas talvez sempre se comprometer com uma tzedakah que seja assim perfeitamente possível de dar, né? Não com um valor que leve a ficar apertada, né? Por uma questão como essa, né? Se comprometer pela pleneta. Perfeito. E mais uma pergunta, eu já ouvi falar sobre o Homesh. Existe uma promessa de Akadosh Baruch Hu que quem dá o Homesh vai ficar rico, e procede isso? Exatamente assim, procede. Então isso era a história do Reish Lakish. Tinha o Rabbi Yochanan e o Reish Lakish, eles eram chavrota, estudavam juntos. Uma história muito, muito linda. O Reish Lakish faleceu, o Rabbi Yochanan se encontrou com o filho do Reish Lakish. Aí perguntou para ele, o que você estudou hoje no Heider? Isso é uma pequena profecia. Quando você pergunta para a criança o que você estudou, ele vai falar, não estudei nada, que é o normal. Normal ele falar, não estudei nada. Ele, quer dizer, ele nem tá nem aí. Mas, ou se ele se lembra de alguma coisa, a gente vê isso como uma pequena profecia. Então, o Rabbi Yochanan perguntou para o filho do Reish Lakish, o que você estudou hoje? Ele falou, eu estudei Aser Ta'aser. Por que está escrito na Torá? Quando a Torá fala sobre o dízimo das plantações, porque ela usa a palavra Aser Ta'aser, quer dizer, está falando 2 vezes, é 20%, então. Aí ele falou, Aser que deixa de tasher. Ou seja, aí explica o nosso sábio, se você dá 10%, você não fica pobre. Se você dá 20% Homesh, você fica rico.
E é a única mitzvah de todas as mitzvahs que você pode testar Hashem. A linguagem lá é o Bachanon e Gambazot. Você vai me testar Gambazot também nisso. Quer dizer assim, que Hashem permite para você testar ele nisso. São coisas assim grandes. Nós sabemos que Avraham Avinu, ele morava em Ur Kasdim, e o Nimrod era o rei. Nimrod fez uma estátua de si próprio, falou para ele: ou você se prostra na frente da minha estátua, ou vou te jogar num estádio de fogo. Aí ele não se prostrou na frente da estátua, ele foi jogado no estádio de fogo, e Hashem fez um milagre e não aconteceu nada. Saiu de lá ileso. O irmão dele, agora vai chegar ao nosso caso aqui. O nosso caso é o irmão dele. Não é o Abraham. O irmão dele estava em dúvida. Aí o irmão dele pensou assim: olha, se der certo com ele, eu faço igual. Se não der certo, eu me prostro na frente da estátua. E aí, todo o rolo começa aqui. Entende? Quer dizer, se a pessoa faz isso, como Avraham Avinu fez, ele dá o Homesh, ele dá os 20% dele, do jeito que Avraham Avinu estava disposto com certeza ele vai ficar milionário, essa pessoa. O nosso problema é que todo mundo aqui é o irmão dele. É o irmão dele. O irmão dele chegou não, foi jogado no Kipchonesh. Porque ele falou: olha, se der certo para ele, eu faço igual, se não der certo, eu não faço. Não tinha bitahon? Não tinha essa confiança. Então, esse nível de confiança, esse nível de bitahon, aí a pessoa pode falar assim: qualquer pessoa, ele tem um capital de risco, e o capital de risco, ele está disposto a dar o homesh do capital de risco, não tem problema nenhum. Aí, tá bom, ele fala: no máximo eu perdi o capital de risco, né? Agora, na hora que a pessoa está nessa situação, que somente os homens de negócio se encontram, que ele pode dar esse homesh antecipado, ou nem que não seja antecipado, mas que seja depois que ele já está com o dinheiro na mão. O teste que ele tem, que ele poderia investir esse dinheiro e ganhar muito mais, e no lugar disso ele vai dar esse dinheiro para tzedakah. Então, essa situação, a gente vira um Nahor da história. Nahor era o irmão de Abraham. É tipo que a gente, olha, está na dúvida: se der certo, o capital de risco eu arrisco, o capital que não é de risco eu não arrisco. Então, assim, Hashem, ele não te fala, faz. Ele te fala, me testa. Me testa. Quer dizer assim, ele não está te falando: olha, você é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas você quer ficar rico, então faz que vale a pena. É uma coisa assim, é uma sugestão divina. Uma sugestão divina. Muito bom. Perguntas? Muito, muito bom. Acho que as dúvidas eram essas mesmo. Então, de qualquer maneira, se surgirem novas dúvidas, aí a gente vai conversando. Então, se tiver mais alguma coisa assim em aberto, então o que eu recomendaria, em primeiro lugar, é ter uma busca, se puder pegar a Kupat Tzedakah e aquele copo azul, mostrar para vocês assim, o que a gente fazia em Israel, o que a gente costuma fazer aqui. Oi, muito obrigado, você pegou a nossa. Olha, ele pegou exatamente. Essa é a que eu recomendo. Então, a que eu recomendo, a nossa instituição, pelo menos a nossa instituição, estou tranquilo, eu sei que esse dinheiro está indo para o lugar certo. Isso é uma Kupat Tzedakah. E a gente tem, para isso, um lugar que nós colocamos as moedinhas. Então, toda manhã, a gente pega, cada um aqui em casa, vai pegar uma moedinha daqui e vai colocar aqui. E, por incrível que pareça, de noite a gente não coloca as moedinhas na tzedakah de noite. Durante o dia a gente faz isso. Uma vez uma pessoa deu uma bronca que alguém colocou uma tzedakah de noite, e essa pessoa foi lá para o Rebbe de Lubavitch, que levou a bronca, e falou: Rebbe, eu coloquei uma tzedakah de noite e levei bronca. O Rebbe falou: olha, esse que te deu a bronca, ele não coloca tzedakah de dia também.
Então não se preocupa. Não se preocupa. Quer dizer, não, que esse seja o nosso problema, colocar uma tzedakah de noite, né? Que esse seja o nosso problema. Que, de qualquer maneira, assim, tzedakah é um mandamento que a gente costuma fazer durante o dia. Então, de manhã, você coloca uma moedinha, 10 centavos pelo menos no Brasil, você coloca a moedinha e faz os seus pedidos. Por que você tem que fazer os seus pedidos? Porque é uma hora que você está falando para Hashem, você está vendo? Eu estou fazendo uma bondade e agora, medida por medida, eu sei que você, consequentemente, vai me fazer uma bondade. E eu sei que o tamanho da sua bondade não é de acordo com o tamanho da minha moeda. Então, para te facilitar, está aqui a minha listinha. Eu preciso disso. Já vai falar tudo o que você precisa. Para te facilitar, eu sei que você vai me fazer bondade, mas para te facilitar, eu já te falo exatamente o que eu estou precisando. Então, isso, todo dia, Shabbat, a mulher tem que colocar a moedinha. Também antes do acendimento das velas. E aí, durante o Shabbat, a gente não coloca tzedakah, porque não pode mexer com dinheiro em Shabbat. E Shalom al Israel, que Hashem dê a todos vocês muito dinheiro, muitas riquezas, verdadeiras riquezas, milhões e milhões de dólares, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. 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 Bekol tov.